aí eu voltei para a igreja, eu acredito que eu passei alguns meses sem cantar, e depois, né, o pastor permitiu que eu voltasse. Eu fui bem recebido pela igreja, não teve nada, todo mundo me abraçou, principalmente a igreja lá em Parnamirim, ela é uma igreja de família, né? Formada por família. Então, quando eu não tive nenhuma objeção da igreja com essa volta, né? Todos me receberam com alegria. São irmãos, verdadeiramente. Tem uma diferença muito grande quando nós tratamos os nossos irmãos da fé como irmãos e como nós tratamos como membros. Por quê? Por exemplo, você vai na padaria comprar o quê? Pão, não é? Se o pão daquela padaria for ruim, você vai voltar para comprar pão? Mas se o dono da padaria for seu irmão, aí você vai fazer o quê? Tentar fazer o dono da padaria perceber que o pão é ruim para melhorar o pão até gosta alavancar. Se nós faríamos isso com nossos irmãos de sangue, porque nós também não fazemos isso com nossos irmãos de fé, que também são irmãos de sangue. Com certeza. A gente tem que olhar para nossos irmãos, não apenas com essa nomenclatura de dizer, meu irmão, a paz do Senhor, mas nós temos que verdadeiramente abraçar, nós temos que verdadeiramente amar. Hoje o que tem faltado no nosso meio é o amor, é cada um por si e Deus por todos. Uma frase que eu ouvi muito, cada um por si e Deus por todos. Nós temos que entender que Cristo nos enviou para que nós fôssemos o corpo de Cristo, do qual Ele é a cabeça, Ele comanda, mas nós temos a nossa função. A nossa função é amar, a nossa função é cuidar, a nossa função é Qual fazer. seria a função do corpo de Cristo na sua concepção? A função do corpo de Cristo é trabalhar em unidade. A função do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Como nós temos o nosso cérebro, e o cérebro ele dá o comando para o corpo agir, da mesma forma Cristo nos dá uma missão. Por isso que hoje nós estamos falando sobre chama missionária, nós temos que entender que todos são missionários. O grande problema da igreja é olhar para o pastor, olhar para quem está à frente, olhar para os líderes da igreja e ver eles como se fosse um funcionário da igreja. E não ver como sendo um irmão em Cristo Jesus, sabendo que todos precisam da nossa ajuda, inclusive o próprio pastor, que passa por muitas vezes momentos difíceis que nós não compreendemos, porque olhamos para a vida daquele que está à frente. Claro que quem está à frente tem que dar um bom testemunho, tem que ser a chama maior para que o resto venha, né, ser incendiado. Exatamente. E nós, como corpo de Cristo, precisamos entender que precisa se agir em conjunto. O grande problema hoje do nosso meio é que cada um quer fazer da sua forma. Não a tradicional frase, né? Estamos todos no mesmo barco. Uma mentira maior, porque está todo mundo no mesmo mar. Uns estão de navio, outros estão de barco, outros estão nadando, outros estão de jangada, mas ninguém está no mesmo barco. E tipo, quantos que estão de navio vão pegar aqueles que estão nadando para falar, não, para de nadar, eu tenho lugar para isso. É verdade. Nós temos que ser a mão que levanta, não a mão que empurra mais ainda para baixo, né? Isso é verdadeiramente ser um missionário. Às vezes as pessoas acham que para ser um missionário é necessário você receber um cargo. E não. Cristo já, quando o Espírito Santo de Deus ele nos alcança, nós então automaticamente nos tornamos missionários. Nós então, naquele momento em que o Espírito Santo habita em nós precisamos entender que Cristo já nos deu uma missão. Eu não sei qual é essa missão. Às vezes tem um pastor que brincou um dia desse, eu achei até engraçado, que ele disse: eu não sei que parte do corpo de Cristo eu sou. Eu não sei se eu sou o joelho, se eu sou o braço, se eu sou a mão, mas eu sei que a minha função eu tenho no corpo de Cristo. E nós temos que entender isso. Cristo nos chamou para, não pelas boas obras, mas para as boas obras. Já se torna missionário. Não tem como alguém ter o Espírito Santo e ela dizer: não, eu não tenho utilidade no corpo de Cristo. Não existe alguém no corpo de Cristo inútil. Existem pessoas preguiçosas que não querem fazer a vontade de Deus. Quando foi que essa chama começou a ter mais forte? Ou nós precisamos sair para falar de Jesus? Quando essa chama me alcançou, eu passei um tempo fora da igreja presbiteriana e participei de uma igreja pentecostal. Então fui um tempo de uma igreja pentecostal chamada Igreja Fé em Cristo. E lá naquela igreja, certa vez,
os pastores eles estavam passando por uma certa necessidade, a igreja estava em construção e muitas das vezes o pastor tirava do seu sustento para que houvesse a construção da igreja, o trabalho na igreja. E a gente vendo isso, um pastor muito amigo meu, o pastor Fábio, ele lançou a ideia de a gente sair por cidades, né, com o propósito de pregar a palavra de Deus, arrecadar alimentos e arrecadar recursos para a construção dessa igreja. E então, a partir do momento que ele lançou essa proposta, eu acolhi no meu coração, porque eu não consegui ver alguém da igreja passando uma certa dificuldade, eu vendo que a pessoa estava investindo na obra, fazendo com que a obra crescesse. Naquele momento eu me achei na necessidade de fazer. Eu era uma pessoa muito tímida, né? Eu não conseguia falar, hoje eu sou muito falante, mas eu não conseguia falar, não conseguia pregar a palavra de Deus. E nesse período em que a gente saiu da cidade, a gente viu muitas situações difíceis, viu muitas pessoas que desejaram que não iam mais para a igreja, porque tinham sido maltratadas pela própria igreja, a igreja tinha feito coisas absurdas com membros, e também pela própria pessoa, né? A gente não pode tirar também, dizer que a culpa sempre é da igreja, mas que passando por isso, eu comecei então a ter que falar, eu era obrigado a falar, porque se não falasse não